Como um romance começou a partir de uma competição. Hoje eu irei falar desse anime aqui, ó, que eu infelizmente esqueci o nome dele, mas que ele tem uma premissa interessante, que é a história de dois garotos, um garoto e uma garota, que começaram uma paixão infantil a partir de uma rivalidade. E que o engraçado é que essa rivalidade começou como era basicamente lá na época do Japão mais antigo, eles basicamente, quando eles voltavam para casa, eles frequentavam certos fliperamas. No caso, não bem um fliperama, era mais ou menos uma lojinha, e do lado de fora ficava uma máquina de, pode dizer assim, de fliperama. E nisso, eles basicamente, tipo assim, ia uma hora ou outra, um garoto sempre ia nessa banca, nessa vendinha. E nessa vendinha tinha uma curiosidade: ele era um dos jogadores que treinava muito um personagem de luta. Ele jogava muito, ele já tinha zerado e tudo mais. E ele era especialista nesse personagem de luta. E nisso ele jogava todos os dias e tudo mais. Era basicamente assim a sua rotina. Ele treinava, jogava e de vez em quando ele jogava até mesmo com outros garotos. E, tipo assim, no X1. Só que chegou um tempo e ele sempre ganhava de todo mundo, tinha até facilidade. Até que um dia chegou uma garota que estava passando pela vizinhança. Ele foi lá e começou a desafiou ele para uma partida desse fliperama. Pode dizer assim, e nisso ele acabou basicamente, tipo assim, que ele era sempre um dos que ganhava bastante e tudo mais, as partidas, ele era um jogador experiente, ele acabou perdendo para ela. E nisso ele tentou inicialmente conhecer ela, já que no Japão, basicamente, algumas lojas de fliperama ficavam basicamente tipo assim. A curiosidade é que, tipo assim, você não joga do lado da pessoa que você tá jogando, tipo assim, no X1, tipo um Street Fighter da vida. Não. Não, Nanina, não. A pessoa, tipo assim, você fica com uma máquina aqui e uma outra máquina do outro lado mostrando a mesma tela. Tipo, ela dividindo o mesmo jogo. Aí a pessoa senta numa cadeira oposta. E nisso ela tava numa cadeira oposta. Ela tava até com uma. Eu não me lembro bem se eu tô confundindo os dois animes, porque tem dois animes com essa mesma premissa. Ela basicamente, tipo assim, não vê o rosto dela. E nisso ele queria descobrir quem essa era a garota. E até um tempo, até que chega um tempo em que ele consegue, depois que ter ganhado dela, encontrar com ela. E nisso os dois começam até a conversar e tudo mais. A rotina, sempre testando, sempre querendo ser cada vez melhor e melhor, melhorar cada vez mais as suas habilidades nos games. E tipo assim, ser um jogador melhor. E nisso começa uma rivalidade. Uma rivalidade entre o garoto e a garota, cada um tendo o seu personagem favorito nesse jogo de luta. E nisso eles vão melhorando, eles vão inicialmente convivendo entre si. Vai tipo assim, crescendo um convívio, uma amizade vai crescendo. E ao longo do tempo, os dois vão se conhecendo mais, vão vendo tipo que doce eles gostam, que tipo de brincadeira além do fliperama eles gostam, e começa a ter uma rotina. Até que depois de tanto tempo dessa rotina e tudo mais, os dois sempre indo lá, indo no mesmo lugar e frequentando, começa a ter uma paixão em que os dois começam a não só ir para esse fliperama, não apenas para jogar, mas também para um encontrar com o outro, conversar de como foi o dia, ver também métodos para poder derrotar certos adversários, quando vão ter jogos novos, que no caso onde tem outras máquinas de fliperama que os dois possam jogar, e os dois começam a ter esse relacionamento infantil, que começa com um querendo apenas ter essa amizadezinha colorida, que não é aquela coisa de romance adulto e tudo mais, que é mais na pegada sexual. Não, é aquela coisa de tipo, uma pessoa que de tanto conviver, ela começa a gostar da outra. Ela começa a ver pontos positivos dela e começam a ter, tipo assim, mais a intimidade, gostar de falar da sua rotina, dos deveres de casa que tem, e
Ao longo do tempo, também nessa obra, que eu não me lembro muito bem, pois já faz muito tempo, acontece algo que acaba afastando os dois. E ele começa a, tipo assim, ela se muda para um lugar mais distante. E começa a saga dele para tentar reencontrar com ela. Descobrir aonde ela mora para poder voltarem a fazer algo que os dois gostam, que no caso é jogar junto. E talvez reencontrar com ela num grande campeonato de jogo que vai ter. E nisso, ele tem uma árdua saga e tudo mais, usando a sua bike, e consegue, depois de árdua dificuldade, reencontrar com ela. E talvez, eu não me lembro muito bem a série, ele consegue ter aquele primeiro beijo, aquele beijo, tipo, aquele selinho, os dois têm. E nisso, esse romance, de certa forma, que começou de uma forma simples, mostrou que talvez, quem saiba com o tempo, possa crescer. Quando os dois crescerem e tudo mais e gerar frutos e construir uma família, ou ser aquela, pode dizer, aquela lembrança doce da infância, do convívio. E também nos ensina esse anime que os verdadeiros laços estão não naquele contato rápido. E tipo assim, que você apenas vê a pessoa apenas através online. Às vezes a parte mais chata, mais tediosa, aquela coisa mais lenta de você começar a ver uma coisa que a outro gosta, começar a dividir coisas simples, na simplicidade e com o tempo, mostra que talvez esses tipos de laço possam ser os verdadeiros laços, laços mais concretos. Apesar de hoje em dia serem mais difíceis você conseguir conviver com outra pessoa, dependendo do lugar que você está por causa da criminalidade, e manter uma rotina de convívio contínuo presencial, faz com que seja algo hoje em dia difícil, mas que, querendo ou não, acredito eu que até para o bem-estar humano seja o essencial. O convívio, seja para uma criança, seja para um adulto, com outras pessoas, a mais próximo, façam com que laços criem, ou laços de amizade, uma amizade profunda que talvez enquanto você estiver em situação difícil, se a pessoa for minimamente decente e você também, um ao outro, ajudarem nessas situações, a basicamente passar por momentos difíceis, ou pode até mesmo, no caso, nascer um romance. Quem saiba, como nessa história mostra, que é uma mensagem que é implícita, que é: dê mais valor não apenas ao contato digital, apenas ao número na tela de seguidores e tudo mais, mas sim tente dar mais valor à rotina, às pessoas que têm ao seu redor. E talvez daí nasça ou um amor verdadeiro, um romance, ou quem saiba, nasça uma amizade que pode perpetuar por toda a vida. Ou não. Esse e outros mistérios é que nos guarda a vida, e que esse anime simples pode nos mostrar, que pode nos fazer refletir, sendo apenas um anime de dois garotos, um garoto e uma garota, que ao passo da rotina acabam adquirindo um romance, mostrando isso, que às vezes na simplicidade você pode encontrar a felicidade da vida, que talvez nenhum livro possa nos representar. Quem saiba. E no mais, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se gostaram do vídeo, é claro, não se esqueçam de deixar um like. Compartilhe com um colega para assistir esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. E recomendo muito, caso não tenham assistido essa obra, assistam e pensem de uma forma um pouco mais crítica, pode-se dizer assim, e tentem ver com relação à sua vida. Se você está caminhando para uma vida apenas de pessoas que são apenas números na tela, ou se você está fazendo realmente conexões com pessoas que realmente tanto valem a pena, quanto você vai poder ter verdadeiros laços, que vai te manter, quem saiba, são.
Em um mundo hoje em dia em que as pessoas não... coisa tá tensa. Vide o noticiário que tem sempre notícias ruins. E o ódio e a briga entre grupos permanece. E no mais, obrigado por ter vindo até aqui. E assistam também os vídeos que vão aparecendo aqui no canal. Talvez vocês gostem. E nos vemos até a próxima.